uma música na verdade. Viver é não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu hoje vou falar o que eu estava pensando hoje, pensando em falar em educação, em falar das minhas propostas, né, que é compartilhar conhecimento. Na verdade, eu sei tanta coisa. E depois que eu comecei a estudar esse último ano, eu fiquei muito mais ansiosa de compartilhar. É tanto conhecimento, a gente aprende tanta coisa. É, tipo, a faculdade tem outra pegada, né? Tipo, as pessoas, o conhecimento que a gente tinha até o colegial, a faculdade é outro e de repente parece que nada do que a gente período era correto, era só um pedacinho da informação e a faculdade traz muito mais. As portas se abrem, a janela se abre, o mundo se abre. Então eu fiquei mais assim ansiosa para compartilhar isso, porque eu acho muito injusto. As pessoas, esse conhecimento só vem depois da faculdade, tanta gente nem chega lá. Né? Muitas pessoas não conseguem, ficam limitadas, acham que não conseguem, ou na verdade não conseguem, né? O preço da faculdade é caro, a gente já tem uma mentalidade pobre, não vai chegar lá até o final, não, sabe? Chega no colegial, termina e anda para trás porque tem que trabalhar. Então acaba fazendo curso técnico e não a faculdade, né? Então ele volta a ser preparado para trabalhar. Então é muito limitado e o mundo se fecha. Nesse período as pessoas já estão se casando e cada vez mais cedo. E normalmente perde mais oportunidade ainda. Quando a pessoa pensa, vou estudar, tenho dinheiro, aí tenho a família para sustentar. Então não consegue administrar tudo isso ao mesmo tempo. Exige muito esforço, né? É uma luta. Então, tipo, eu demorei, eu tenho 47 anos, vou fazer 47 anos em maio. E eu trabalho, tá bem, tava até estabilizada, tranquila, e realmente resolvi só realizar um sonho. Tipo, nunca fiz a faculdade, fazer em artes visuais, que é o que eu vivo de arte, né? É um sonho. Se fosse estudar, ia ser letras ou artista plástica. Então hoje eu estou na condição de artista plástica. Então eu estou realizando mais um sonho. E só que parece que esse sonho virou muito mais que um sonho, virou uma necessidade e me deu um outro olhar, sabe, um outro ponto de vista sobre tudo. E de repente eu tenho novos sonhos. Então, hoje eu passei o dia trabalhando, pensando. Aliás, minha cabeça não para, né? O tempo todo. Aí, nessa de compartilhar conhecimento, fiquei pensando. Eu falei umas coisas no primeiro vídeo em relação a ensinar e gostar de ensinar. E estava pensando para quem que eu ensinei. Eu falei que tive duas alunas. Na verdade, não. Na verdade, eu ensino faz tempo. Porque alunas de aula particular de bordado, basicamente eu tive duas. Mas tem uma terceira, e tem uma terceira, uma vizinha minha, eu ensinei para uma vizinha, para me ajudar a abordar um trabalho em equipe, né? Era uma produção e precisava de ajuda, então eu ensinei para ela. E era uma senhora de 50 anos, nossa, me deu um orgulho. A gente passou, ela passou, demorou para aprender e a situação de aprender, nossa, gerou para ela um estresse, saiu ela da zona de conforto dela. Ela veio aqui em casa, eu ensinei para ela, tirei dúvida, fui à casa dela, uma vizinha minha aqui do prédio, e a gente teve uma troca interessante. O curioso é que ela nunca tinha bordado, não sabia nem do que se tratava e achou que não ia conseguir, daí eu ensinei, né, com toda paciência, tranquila, uma boa aluna. Teve momentos que ela, tipo, não consigo fazer igual, não consigo, fiz errado. E eu lá, no meu papel de apoiá-la, de dizer que consegue, né? Todo mundo tem habilidade, tudo, a gente consegue aprender muitas coisas. Tudo é questão de ensinar. Se a pessoa dá a oportunidade de ensinar, você quer aprender, a gente aprende. O negócio é administrar a continuidade, né? Muitas vezes a pessoa aprende e ela não continua. Já tive aluno assim, alguém curioso, querendo aprender ponto cruz, aí aprende naquele momento, todo empolgado, 2 dias depois já não vê mais, já não mexe, era só para matar uma vontade, né?
que tem que gostar, porque esses trabalhos manuais são muito demorados, não rendem, ou, sabe, o tempo em relação ao valor, para muita gente não vale a pena, tem que gostar muito. Eu sempre chamei meus trabalhos de artesanato, sempre de hobby, um hobby lucrativo, né? Muitas vezes, desde que eu comecei, é alguém vendo eu fazendo, quanto custa, quanto é, aí tá lá, faço a venda, né? Acabo vendendo, né? Sem querer, querendo, até tenho um apego pelo trabalho, porque a ideia não era vender e no final das contas é uma oportunidade. O mundo tá tão difícil hoje e a gente, ao invés de olhar para a dificuldade, a gente tem que ver a oportunidade e quando ela vem não pode deixar passar. Aí eu ensinei para muitas pessoas, mais de 20 anos bordando e nesse ramo de confecção, da moda, vários freelances e eu treinei equipe, 5 moças, né, 5 a 6 pessoas diferentes, até desconhecidas, não conhecia, contato do contato. Aí eu ia na casa delas, elas vinham na minha, muitas não sabiam, estavam querendo trabalho e então eu vou lá ensinar, treiná-las para fazer o trabalho que eu queria, seguir uma piloto, copiar o trabalho, né? E elas aprendem, então querendo ou não, eu já ensinava, eu já tinha esse perfil de professora, e eu sou professora chata ainda, hein? Eu sou uma professora exigente. Tipo, tem que ser daquele jeito. Mas sempre deixo as pessoas tranquilas, porque cada um tem um jeito de trabalhar. Cada um tem uma maneira de pegar na ferramenta, na agulha, na tesoura. Então a gente aprende a respeitar o jeito de trabalho de cada um. Mas no primeiro momento, tudo precisa de técnica, né? Tudo precisa de um padrão. Então, quando eu ensino do jeito que deve ser, porém, a gente não pode se limitar. Existem vários jeitos, vários métodos de se fazer a mesma coisa e chegar ao mesmo resultado. E nesse processo de aprendizagem, que é o mais legal, na verdade, nem é o resultado final. A pessoa aprende, nesse processo de aprender, um dia, uma semana, aí a gente vai conversando, trocando ideias e trocando experiências de vida, né? Por exemplo, essa minha vizinha, na idade dela, 50 anos, mora com o filho, fica sozinha o dia todo, que o filho trabalha à noite. Então, ela durante o dia ficava ociosa. E durante o dia, tipo, fica quietinha em casa, sem fazer nada, só as atividades domésticas. E sem nada para fazer, nada para pensar. E sempre quietinha para não acordar o filho, né, que estava dormindo. E quando ela veio aqui em minha porta queria aprender, né, me ajudar, e me ajudou e aprendeu. Ela veio com essas dúvidas dela, o medo dela, quando ela começou a errar e falou, vou desistir que eu vou te atrapalhar. Eu falei, não, não vai atrapalhar. Vai com calma, que a gente ganha habilidade, não tenha pressa, que a rapidez a gente ganha com a prática. Aí, sabe, e essas experiências, para ela foi bom, tipo uma terapia, uma distração, e ganhou confiança. Eu também ganhei confiança, a confiança dela, assim, eu me senti importante, né, na vida dela por ajudá-la. Ela ficou tão orgulhosa de ter aprendido e eu por ter proporcionado para ela uma motivação. Dei vários materiais para ela, eu tenho uns materiais em casa, ensinei o que ela não sabia usar, vidrilho, miçangas, paetês, que esse primeiro trabalho a gente fez com vidrilho, então ela não conhecia os paetês, então ensinei ela a bordar com paetê. Aí sugeri que ela pegasse alguma roupa em casa e treinasse, né? E ela fez direitinho, se empolgou, ficou feliz, motivada, falou que se distraiu bastante. E quando via bordando em casa, o tempo passava muito rápido. Então ela, sabe, e orgulhosa, ela bordou uma peça para ela. E a vizinha do outro lado já olhou, borda pra mim. E ela, não, minha professora pede pra minha professora te ensinar que eu ainda tô aprendendo. Mas ela é óbvio que ficou muito orgulhosa. E, e eu junto, né? Que ela compartilhava a conversa comigo e a foto da roupa que ela bordou. E eu fiquei me sentindo, né? A professora. E
esse processo de ensinar que eu acho legal, não só o bordado, tudo que a gente faz. A caminhada é sempre mais interessante do que o destino. Porque você olha para o horizonte, desde que você tenha um olhar de não olhar sempre só numa direção, ou dormir no ônibus, não sei, não gosto de dormir no ônibus, eu gosto de olhar para o lado, ver a paisagem. Isso faz parte do processo criativo, faz parte das inspirações, das referências, sabe? Ver as cores da natureza. Tirei férias esses dias e fiquei tirando muitas fotos de flores. Postei, vocês devem ter visto. E tudo para me pintar, para desenhar, porque com o trabalho da faculdade é muita teoria, né? A gente aprende várias disciplinas e falando em artes, mas e a prática? Aí eu fiquei muito sensibilizada com a ideia de fazer e comprei lápis de cor e tirei muita foto e para treinar na observação e tô começando a fazer. Então já tô com muita referência. É isso. O ensinar para mim, eu ensino é essa troca de experiência, atender uma necessidade do outro. E a minha satisfação de ver, né, quando termina, a pessoa aprendeu, que é orgulho para um professor ver que o aluno aprendeu, ele estava prestando atenção em você, sabe? Muito legal, muito legal. E o legal do trabalho, quando a gente tem essas trocas, acho que em todos os ramos, quando você está treinando alguém, é a gente ganhar a empatia, a gente aprende a se colocar no lugar do outro, porque quando você entende a dificuldade do outro, você pode prevenir e resolver depois. E se acontecer, né, prevenir essa dificuldade, já antecipar ela e evitar que ela aconteça, já ajudar antes que o aluno tenha dúvida, que a pessoa, no processo de aprendizagem de algo, né, você já evita essa dúvida, e se tiver dúvida você sabe resolver. Então a gente tem que pôr a mão na massa, se pôr no lugar, né, não complicar as coisas. Porque muitas vezes a pessoa ela errou ou ela não entende, tem dificuldade, aí a pessoa trava, fica nervosa e aí não sai nada. E se você, como você que está ensinando, eu ensinando, não tiver paciência, repetir ou falar de maneiras diferentes, a mesma coisa, tem que ter essa paciência de falar de um modo que a pessoa entenda, né? E isso é uma coisa sensível, eu acho que esse processo é legal, de se colocar no lugar do outro, acalmar a outra pessoa, sabe? E esses trabalhos, o interessante desses trabalhos, um trabalho, como é que fala, dá início para outras atividades, outros conhecimentos. Conforme a gente está ensinando a trabalhar com, no meu caso, a pedraria, vai miçanga, daí a pessoa quer saber de vidrilho, aí quer saber como faz, isso levanta curiosidade. E no meio desse processo você tem problemas, incidentes, você está fazendo um trabalho, tem um incidente no meio do caminho, vai o tecido não aceita aquele trabalho, ou tem que riscar, por exemplo, isso é interessante. Se você for riscar com lápis não é interessante porque marca o tecido, gente. Marca o tecido, tem que ser risco suave, mas não pode aparecer, né? O bordado tem que cobrir, mas tem que bordado que não cobre. Aí você já vai pensar em tipos de caneta, como resolver aquilo. E o legal é compartilhar. Esses dias descobri a caneta fantasma. Ela apaga com o calor. Então, você pode riscar com ela, é que nem uma caneta Bic, esferográfica normal, sem medo. Mesmo que ela pareça um pouquinho, vai lá com o vapor do ferro, o calor ela apaga. Muito boa, muito interessante. E eu, nesses anos todinhos, conheci essa caneta agora. Fala sério, né? Mas já peguei, já dei aula com ela dei junto com o kit para a pessoa, né? Ela aprendeu com aquela caneta, gostou muito também, já passei como material inicial para bordar, porque uma caneta é um material que a gente tem aí no mercado e tem que usar. Já indiquei para essa minha aluna, tipo, essa senhora que eu ensinei, se chama Odete. Já indiquei para ela, já comprou a caneta também, porque é um material que só vai ter em algum tipo, em lojas determinadas, né? No geral, eu achei lá no Bom Retiro.
lojas de armarinhos, mas lojas grandes. Nem todo mundo no bairro sabe que caneta é essa, né? Mas o fato é que quando tem um problema, a gente tem que correr atrás da solução. E muitas vezes a solução você pode buscar opinião com as outras pessoas, são várias possibilidades, né? Muita coisa pode acontecer e gera conhecimento. Quando a gente, tipo pesquisa, né? Que a gente, conforme estava lendo, se questiona tudo e um questionamento leva só a um monte de perguntas. E por quê? O porquê das coisas. Então faz uma trilha de conhecimento. Esses dias eu estava olhando, comprei lápis de cor para pintar e sei lá por quê, uma luz que me deu. Entrei em vídeos para descobrir como é que se faz um lápis. E descobri que tem lápis de cor. Eu entrei no vídeo da Faber-Castell e lá mostra como é feito o lápis. Muito interessante, recomendo super. E caramba, eu nunca tinha pensado, o lápis tem um jeito certo de guardar, sempre deitado, não pode ficar no sol, que o grafite de dentro é uma cera que derrete, ela é oleosa, então ela derrete, então tem todo um cuidado. Gente, eu nunca parei, adoro desenhar, mas nunca parei para pensar como é que se faz o lápis de cor, como é que cuida do lápis de cor, como fabrica, de onde a madeira, é muita coisa. Aí eu fico muito instigada com essas coisas. Então é isso que eu vim pensando hoje. Que a gente está sempre aprendendo mesmo. Em todas as artes, em todos os conteúdos. É muito legal ter alguém incentivando a gente. Eu me sinto incentivada pelos amigos, me sinto incentivada pelos meus aprendizes. As pessoas me incentivando a continuar dando aula. Eu gostei dessa ideia de dar aula, achei muito legal, acho que atende uma necessidade minha de falar, de ensinar, de contar história. Por exemplo, o primeiro passo de uma aula é dar um nó. E o nó para começar o trabalho. E as pessoas não sabem. Aí eu descubro, né? Ainda me espanto um pouco, porque as pessoas não sabem dar um nó. De um jeito diferente, limpo, delicado, e elas, nossa, não sei dar um nó assim. Lá vou eu ensinar um detalhe, uma coisa boba. E essa coisa boba é tão importante no final. Eu estava pensando, né, no resultado ó, gaguejei agora, gente. Eu tô olhando uma colinha, que é para ter um roteiro, para ficar focada, falando do processo do trabalho, dessas curiosidades e não sair fora do assunto de educar. Senão daqui a pouco eu tô falando de filme. Não que eu não vá falar, viu? Porque depois a gente pode conversar, eu pretendo conversar sobre dicas de filme, minhas referências, o que me leva a criar. Depois eu vou apresentar meus trabalhos, e aqui no meu fundo, aqui da minha estante, tem bastante, acho que tem minha cara aqui. Agora eu tô no fundo certo. Gente, acho que esse vai ser meu ambiente oficial para fazer esses vídeos. Tá, eu coloquei meus bonequinhos, coloquei alguns bordados, temos o tigre, esse tigre, desculpa aí, gente, esse tigre, ele é de ponto rosinha, é um ponto cruz duplo, e ele tá feito em tapeçaria. Temos lá o Fred Mercury, aqui do meu lado, que vocês estão vendo ele, meu bonequinho, vou pegar para vocês verem. Tá aqui o fofinho, olha só. Fiz ele, é desafio, hein, gente? Eu tô pra fazer o Ed do Iron Maiden, tô pra fazer o guitarrista do Kiss. Tem essa referência do Kiss aqui na minha estante também. Deixa eu dar espaço pra vocês verem. Tem um quadro, uma placa ali do Kiss. Ó, a Bela e a Fera, os bonequinhos. Algumas pessoas já conhecem os bonequinhos, depois eu mostro. Bom, muitas atividades. Eu espero, assim, instigar as pessoas pela curiosidade. Quando eu aprendi meio que sozinha. Quando eu bordo há muito tempo, mas no colegial comecei a fazer cachorrinho de pelúcia, de moletom. Desculpa.
E esses cachorrinhos venderam no colegial. Dali em diante, no colegial, eu vendi os cachorrinhos de moletom e nunca mais parei, né? E sempre ajudei em casa. Então, minha mãe nunca mais me deu dinheiro também. Eu que ajudava em casa. E ali começou, pagava meus currículos, pagava minha condução com o dinheiro dos meus cachorrinhos. Um dia eu fui trabalhar numa empresa e ganhei uma caixinha de meadas de linhas, né? E era de bordar e eu achei muito bonito, muito legal. Fui caçar umas revistas e nas revistas ensinava o ponto cruz. E o ponto cruz é meu xodó. Eu aprendi com ele, aprendi a bordar com ele, sou apaixonada, faço até hoje, tenho clientes de ponto cruz. E fiquei anos fazendo toalhinha de pano de prato, jogo de banho. E também tinha que aprender, tinha clientes, legal. É que aí eu trabalhava em um prédio. Quem me deu foi uma moradora. E eu era recepcionista lá. Aí quando eu ganhei, comecei a fazer, mostrei pra ela. E ela fazia ponto cruz também. E ela virou uma cliente. Ela que me deu várias dicas. Aprendi a fazer o ponto perfeito do ponto cruz com ela me dando uma dica de como segurar a agulha. E então essa dica ficou. Ponto cruz, saibam que bordados a gente olha pelo avesso. E no avesso tem que estar perfeito, limpo. É ali que você vê a beleza do trabalho, a delicadeza, a limpeza da pessoa, sabe? É ali que você vê a qualidade. Se o avesso estiver bonito, a frente, né, vai ser perfeita. Então a gente chama de avesso perfeito. E isso no bordado também de pedraria. Quanto menos nó, linhas curtas, um avesso bem feito. Eu mesma estou vestindo aqui uma roupa que eu bordei. Não vou mostrar o avesso porque eu estou vestida, mas está aqui, ó. Bordado da banda que eu mais amo, Bon Jovi. Vocês estão me conhecendo, conhecendo referências. Esses vídeos para mim estão me apresentando. E bom, eu sei que eu aprendi com essa cliente que me indicou para outras clientes. E eu nunca disse não para ninguém e nunca mais parei também. Ponto cruz, fazia nas horas vagas, era um vício, virava a noite fazendo. E cada cliente, eu tinha ia para um lugar diferente, porque ia na casa das pessoas. Acho que eu conheci São Paulo assim. Conheci São Paulo através do teatro, indo ver peças de teatros alternativos, então eu ia para São Paulo em todos os lugares, né? Porque a peça alternativa é no centro, os locais muito variados em São Paulo. Não fica no mesmo lugarzinho, né? Então você vai no fim do mundo, vai em Santana. Eu morava na Zona Sul para ir para Santana, sem saber onde ir, onde era, mas ia. Então ali acabei conhecendo a cidade. E os clientes também. Porque a pessoa mora em determinado lugar, eu ia na casa também. Mais ideias, mais contatos, mais conhecimento. E sempre fiz coisas legais, assim, gosto de coisa diferente, como eu sou do rock. Então, tipo, gosto de filmes de terror, gosto de coisas diferenciadas, sabe? Não as coisas básicas. Você vai na feira de artesanato, você vê muita coisa bonitinha, panelinha, tudo muito básico. E eu já fujo do básico. Gosto de mostrar coisas diferentes. Então, jogar arte, ver um filme, colocar a ideia lá no tecido, pintar, enfim. Então, aí dessa cliente, aí passou-se um tempo, fui trabalhar em confecção. Minha mãe me colocou numa confecção, onde ela trabalhava de passadeira. E lá, sabe, ela comentou das minhas habilidades manuais. Eu sempre assisti programas de artesanato, muito. Então tinha muita referência, sempre mexi com colagem, enfim, programas de artesanato, aprendi de tudo. Desde a pintar, fazer boneca de lã, né? Não dá para aprender tudo, né? Que a gente tem que se especializar em alguma coisa. Mas, sem fugir disso, já com essas habilidades aí, acho que minha mãe comentou lá na empresa e me chamaram para um freelance para pegar peça e colar umas florzinhas em peças, em regatas. Dali fui contratada só para bordar. E começou a minha carreira, isso de 18 anos. Tô há 11, mas 19 anos, gente. Vai fazer 19 anos que eu entrei no mundo da confecção bordando. E aí foram várias marcas, vários tipos de trabalhos.
dava um medo na hora. Você pegar um desenvolvimento, o cliente chegar lá com uma ideia e você ter que desenvolver, saber se é viável ou não é viável, se consegue fazer ou não consegue. Só que eu já era muito intuitiva de conseguir fazer a réplica. Tem um desenho, eu vou tentar fazer o melhor possível para ser igual. Aí eu ia atrás de material, eu tinha essa liberdade de ir lá na 25 de março, procurar material com a foto na mão, para fazer, procurar um material que fosse remeter à releitura, né? Porque muitas vezes o material não é igual ou não existe, o desenho, o papel aceita tudo. Aí você tem que achar um material similar com aquilo. E viável, e produtivo, né? Um material que exista, que dê para comprar, não uma amostrinha. Tem coisa importada que você vai comprar e só tem um. E aí você não faz uma produção. Produções é acima de 100 peças, dependendo. Dali criou-se vários contatos de fornecedores em off, pessoas que admiravam meu trabalho, porque não é qualquer um que faz, ou enfim, não conheciam aquilo de perto. E quem me conhece, aí com essa troca de contatos, aí peguei uns trabalhos freelancers, né? Me ligaram para bordar, aí montei equipe. Essa montagem de equipe foi chamando o vizinho do lado, o amigo do amigo, a amiga, né? Amigas, na verdade, as meninas. E quem estava precisando de alguma coisa, de um dinheiro extra, nossa, daí eu tive que ensinar para uma, mas para 5 pessoas. E todas tinham que fazer igual, mesmo com a piloto na mão, uma peça para se copiar, mas você tem que ensinar, então, a pegar na agulha, a dar aquele nó especial, ensinar a arrematar, né, para ficar um acabamento bom. Tem que contar o conceito do cliente, o olhar de beleza, o conceito crítico, assim, de fazer um trabalho bem feito. Qual a expectativa do cliente? Como eu desenvolvo piloto, eu faço a peça, eu sou muito delicada, eu quero atender o cliente e, sabe, naquilo que ele pediu. Se ele me pediu Fred Mercury, tem que ser o Fred Mercury, tem que ser com a roupa, com o detalhe, com a cor certa, né? Bordadinho no rosto, olhinho, tudo tem que estar de acordo. Eu não posso dar outra coisa para o cliente, eu não posso enganar o cliente. Então, se eu vendi isso, é isso que ele vai receber. Aí você tem 5 pessoas para ensinar, e são pessoas que cada um tem um jeito, vai levar o serviço para casa, cada um vai sentar de um jeito, vai se acomodar de um jeito, de uma forma. Então, eu tenho que ensinar de um jeito, mas então, além de ensinar a prática, você ensina a técnica, a pessoa dá liberdade, a gente tem que dar liberdade para a pessoa fazer da melhor forma, que chegue o mesmo resultado, não importa a maneira que ela vai fazer, desde que seja um trabalho bem feito. O importante é prazo, o importante é entender, aí vem um conceito, que mais que ensinar o bordado, você tem que ensinar o conceito. E o meu trabalho, a minha marca, o meu by Sandra, sou eu. Então é a maneira de eu pensar, é o conceito. Eu conto uma história, sabe? Para ter um olhar de beleza. Muitas vezes é contar uma história, a pessoa entender como o cliente enxerga. Eu tenho que explicar a natureza do trabalho, para que perfil de cliente que vai, a beleza, o cliente exigente, um produto bem feito, que vai ser cobrado, que seja bem feito, padrão. E, caramba, e isso é importante, e eu dou um valor pro cliente, eu respeito muito o cliente. Então, essa é a parte difícil, né? Porque muitas vezes aquela pessoa que vai te ajudar, ela não está no ramo, no mercado, então ela não vê e talvez não entenda essa importância. Eu acho até que é chatice de repente, ou muita exigência. Então ela muitas vezes precisa aprender. As pessoas são exigentes. Elas se for numa loja, ela não vai comprar uma peça com algum problema, né? Ou vai olhar assim. Só que assim ela não vai ter tanto olhar crítico. Quando ela não sabe como é feito, ela não vai ter o olhar crítico. Então, de repente, você pegar, eu no meu caso, pegando pessoas assim, novatas ou que não sabem, então era um trampo, porque eu tenho que dar para ela mostrar o olhar de beleza. Elas têm que ter senso crítico. Muitas vezes, que eu falei para minha aluna aqui, minha vizinha, que ela teve um momento de insegurança e ela ficou querendo desistir porque errou e não conseguia fazer igual. Falei, não, bordado tem variações, cada mão é uma mão, não tem motivo para desistir. Existe uma tolerância, né, nesse igual, existe um padrão, mas não é motivo para desistir. Mas o mais interessante que eu falei para ela, eu achei super legal,
porque ela percebia, ela não continuava e percebia que tinha errado ou que não estava do jeito que deveria estar. Ela queria desistir para não me atrapalhar. Mas eu falei, mas a questão não era essa, a questão é, eu achei legal ela perceber que errou, ela perceber que não estava de acordo, então ela parou. Tem muita gente que percebe erros e segue em frente. E, e segue em frente para corrigir o erro de volta. Dá mais trabalho ainda, danifica a peça. Então, o legal é, conforme você está trabalhando, conforme o processo de desenvolvimento, né, da execução da peça, aí você resolveu o problema conforme ele acontece. E aí é mais fácil. Então, achei muito bom. A dona Odete pegou isso rápido. Já era dela, de perceber, só que ela se cobrava muito. Então, eu tranquilizei ela e segue em frente, né? Errou, arruma e faz de novo. Simples assim. É só não continuar no erro. E eu sempre falo que essas coisas são pra vida. Porque a gente toma decisões erradas a vida toda, faz um monte de coisa, a vida não é fácil. E muitas vezes você vê um erro, tentar resolver ele antes, prever antes. A gente tem que buscar a nossa carga cultural lá atrás, referência, porque tem erro que a gente vai conseguir evitar. Tem decisões que são novas pra gente, mas tem que seguir em frente, independente do erro, independente da dificuldade, né? Que a dificuldade sempre passa. Você já estava conversando com alguém. A gente tá no mundo, tá por aqui só para resolver problema. Então vamos resolver o problema da melhor maneira possível e sorrindo, sendo positivo, né? Vendo o lado bom das coisas, sorrindo, se esforçando. Sofrer, a gente tem que sofrer, sofre o tempo todo por tantas coisas, mas é um momento. Mas é um momento. A gente tem que sofrer, mas é um momento que passa. E tem que sorrir também. E levar a vida para não ter ansiedade, né? Não ter essas angústias. O bordado ajuda nisso. Esses trabalhos, não o bordado só, mas os trabalhos manuais. Você tem alguma coisa, uma atividade na cabeça, uma ocupação, uma coisa para pensar. Eu gosto de ler livros, eu gosto de ver filmes, essas coisas me ocupam de um jeito que muitas vezes me fazem pensar em outras coisas, além dos meus problemas. Visitar os amigos. Então são sempre essas trocas, as relações humanas, isso que chamam, que nos suprem dessas carências, dessas ansiedades, né? Se expor. Eu estou descobrindo, talvez, que nesse momento eu estou achando a minha terapia. Minha terapia é falar. É falar, compartilhar. Nossa, eu estou resolvendo uma necessidade enorme de expressão agora. Porque comecei a fazer faculdade, eu fiquei explosiva, muitos pensamentos na cabeça. E a gente tá numa época que as pessoas não se encontram, você tem que pedir permissão, pode ir, pode receber, não pode receber. Aí você tem que ensinar, vai com a máscara e a máscara sufoca, você tira a privacidade da pessoa quando vai na casa da pessoa, porque todo mundo tem que ficar usando a máscara. Enfim. Então, mas a gente precisa da interação, dessas trocas. E é isso. Hoje eu queria falar de educação, do processo. Estou me organizando ainda. Já estou feliz que eu arrumei um ambiente aqui em casa mais interessante para ter um fundo com as minhas referências. Depois eu quero comentar filmes, porque uma amiga já me pediu para falar sobre processo criativo, né? O meu processo, como eu me inspiro, no quê. Aí de repente eu pretendo pegar um objeto e apresento ele para vocês, qual foi o processo de criação, o que eu pensei para fazer aquilo. Então, eu vou propor uma enquete, amigos, vocês que estão assistindo, passem adiante, compartilhem, canal no YouTube, eu estou compartilhando o vídeo lá, depois eu vou compartilhar o vídeo lá no YouTube, ou vou fazer um lá também, não sei ainda, mas dá umas curtidas lá que eu quero movimentar esse canal digital, né? Que agora eu tô entrando, então, tipo, eu ainda não sei muito bem. Quero dicas. A enquete é: o que vocês querem que eu fale? Qual a curiosidade de vocês? Tem alguma coisa que vocês gostariam que eu comentasse em relação ao meu trabalho? Que eu sei que muita gente me conhece. Baissandra, né? Já faz um tempo que Baissandra existe. A empresa que eu estou
Vou fazer 11 anos em março, então são 11 anos de By Sandra. E isso pegou. E lá no vídeo, depois lá no YouTube eu vou postar o vídeo da tatuagem, porque eu coloquei a minha marca nas minhas costas, né? Me representa. Então eu vou pôr lá, vou postar de novo para vocês no Instagram. E aquilo me representa. Demorei muito a fazer uma tatuagem na minha vida, assim, porque tinha que ter um significado. Tinha que ser minha cara, sabe? Demorei muito. De tantos desenhos lindos que eu gosto, mas em si, eu nunca tinha pensado em uma tatuagem e me deu a vontade e fiz aquela perfeita. É a minha cara, é a minha marca, é a minha etiqueta, sou eu. Então eu vou postar o vídeo e depois eu comento ela. Então é isso, se vocês tiverem alguma curiosidade de saber de mim, da minha vida, como eu comecei, algum trabalho específico, porque daí qualquer coisa, alguma coisa que eu não saiba, aí eu pesquiso para falar para vocês depois, tá bom? Que a ideia, eu tô aproveitando fazendo vídeo agora, já tô dando uns toques, que a partir do dia 22 vai começar a faculdade, retomo as aulas, né? Aí eu vou fazer vídeo só de final de semana. Pra não atrapalhar, né? Porque é muito empolgante, eu tô empolgada e eu falo pra caramba, então eu achei o lugar certo pra falar pra caramba. E qualquer assunto tô aqui. Eu fiquei ensaiando o dia todo hoje, pondo lembretes de o que eu queria falar hoje. Lembrei de música, lembrei de falar, queria falar de educação, e nossa, tem tantas coisas pra falar. Depois, quando eu perder esse papel, quando eu sair dessa linha, nossa, quando eu olhar aqui para trás na minha estante, eu vou ter muita ideia para falar. Cada disciplina que eu aprendi na faculdade, nossa, eu fiquei muito, muito empolgada. Educação infantil, nos conhecimentos que eu quero passar, que eu acho que tinha que atingir todo mundo, e esse é o canal. E eu vou falar de educação infantil, vou comentar, saber das experiências de todos. E compartilhar histórias, né? Porque é uma fase tão importante e muitos pais, sei lá, a informação que eu tenho, eu sei que é pouca. Eu sei que é pouca. A gente estuda tanto assim, são muitas teorias, né? Nada prático. Mas assim, o conhecimento que se tem, que eu percebi da faculdade em diante, que é muita coisa que a gente não tem dali para trás. E a gente vive, como eu disse, eu demorei 40 anos, 46 anos para descobrir que muita coisa que eu aprendi eu tenho que jogar fora no lixo, que muitas coisas foram muito superficiais, que não era bem aquilo do jeito que foi ensinado. Então, tô com outro olhar sobre tudo. Eu não era politizada e agora eu sou politizada. Agora eu diria que eu tô mais instruída, nem politizada. Eu nunca gostei de política. Eu não gosto de colocar política no meio da arte. Mas de repente eu descobri que a arte, a política, tudo está interligado. Existe política em tudo. É a história da tal da ideologia. Também não gostava dessa palavra, não entendia ela tão bem, mas acho que agora estou um pouco mais esclarecida. E eu vou como é que introduz essa ideologia, a minha ideologia na arte, isso funciona, e a política, né? Que a ideologia a gente associa com política. E de repente eu vi que tem política em tudo, tem política nos filmes, tem ideologia, todo mundo está querendo lançar suas ideias, né? Todo mundo quer vender seu peixe. Todo mundo quer impor as ideias, todo mundo quer que todo mundo escute todo mundo. E nossa, é muita referência, é muita coisa que eu tenho para falar, que eu quero compartilhar, pela simples questão de não querer guardar para mim o que eu aprendo. Eu não quero aprender um negócio e ficar eu na minha casa, só eu sei. E compartilhar, que pode ser útil para muita gente. Eu teve a disciplina de Libras, e esses dias eu postei vídeos com Libras ensaiando para me lembrar, né? Tipo, eu fiquei muito empolgada, que é um ramo de trabalho diferente, você pode ter uma possibilidade de trabalho, mas é uma maneira também de se sociabilizar, de entrar em outro grupo. É tão legal a história de Libras, é tão perceber que aí você tem informação de uma comunidade surda e vários preconceitos e paradigmas que eu quebrei agora, descobrindo agora. Como a gente é preconceituoso e olha para o outro com estranheza. Por exemplo, os surdos, que a gente chama de mudo, mas não são mudos, eles são surdos, não são mudos. E a gente sabe, e parece que são pessoas estranhas, e tem um universo ali paralelo, é todo um outro mundo que a gente pode interagir. Só que as pessoas não fazem questão de aprender a linguagem do outro.
E nem a gente, né, falando a mesma língua, de repente ninguém se coloca no lugar do outro, ninguém faz questão de nada, os valores se perdem, as pessoas. O elo de ligação para mim hoje, o que está me fazendo a ponte hoje, é o meu trabalho, é a arte que eu faço. E agora eu tô achando um objetivo ainda maior para ela. Então, então é isso, gente. Bom final de semana para vocês. Até o próximo vídeo. Pode ser amanhã, como pode ser semana que vem. Depende da minha inspiração, tá bom? E mandem suas perguntas, assim, que vocês quiserem que eu fale. Sei lá, me conhecer mais. Sugerir um trabalho, eu vou escolher um trabalho aqui da estante, pego alguma coisinha, um bordado e comento sobre ele. Cada trabalho que eu fiz tem uma história. Então pode ser até uma proposta. Acho que é isso que eu vou fazer na próxima. Vou pegar aleatoriamente um trabalho e vou contar a história desse trabalho para vocês. Como foi o desenvolvimento dele. Assim vocês entendem o processo de criação, tá bom? Tem muita coisa legal para contar. Tem da época do TCC do Senai que eu fiz. Antes da faculdade agora, né, eu fiz técnico em vestuário e há 10 anos atrás, e meu TCC foi meu bordado, né, e ganhou nota 11. Então vou apresentar esse trabalho para vocês também e contar a história dele, que é bem interessante. Tá bom? Beijo, boa noite, tchau.